Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o processo que a gente estava desenvolvendo no último vídeo a respeito do peso do combustível. Como vocês viram anteriormente, o peso do combustível é fácil de ser delimitado em etapas curtas de voo, como por exemplo a decolagem, que é uma variação de peso muito pequena. A variação é muito pequena, então por estatísticas os projetistas já estimaram esses valores aí, que são facilmente encontrados, como a gente viu no último vídeo, que tem um intervalo aí bem tabelado. Agora, para quando entra na etapa mais longa do voo, seja o cruzeiro, seja o loiter, a gente tem que fazer alguma modelagem matemática para encontrar a equação que define esse problema. Então, hoje vai ser uma aula de equação diferencial para a gente encontrar a equação que diz como esse fenômeno está acontecendo. É por isso que a gente usa uma equação diferencial, né? Quando a gente quer entender um problema físico, né? A gente parte de uma equação diferencial. Normalmente é uma equação diferencial que explica esse problema de forma matemática. Então, pessoal, nós sabemos que o peso ele está diminuindo ao longo do tempo do voo. Isso é porque o avião está queimando combustível e assim o peso da aeronave diminui. Então pode ser desenhado como um gráfico da seguinte maneira: uma curva que está decrescendo, está diminuindo. Claro que aqui a gente não está ligando muito para a concavidade da curva, o mais importante é saber que está diminuindo. Então a gente tem a taxa de variação do combustível pelo tempo. Isso aqui vai ser igual a D, que é igual à massa do combustível vezes a gravidade. Esse é o peso do combustível. E a gente coloca um menos aqui porque está diminuindo. Como vocês devem se lembrar, toda diminuição a gente tem que colocar um número, um sinal negativo ao lado. Lógico, sobre o tempo. A partir dessa primeira equação aqui, eu tirei o g, que é a gravidade, de dentro da derivada, pois o g é uma constante. Já que é uma constante, a gente pode tirar de dentro da derivada e ficar apenas com as grandezas que estão variando. Aqui no caso é a massa do combustível e o tempo. A gravidade ficou negativa aqui porque a gente sabe que no gráfico está ocorrendo a diminuição do peso, ou seja, a diminuição da massa do combustível. E essa variação da massa de combustível pelo tempo, a gente chama, quando a gente estuda fenômenos de transporte, mecânica dos fluidos, como variação mássica, é uma vazão em massa. E a gente chama tudo isso daqui, isso daqui tudo, de m.f, que é a vazão em massa. Portanto, nossa equação fica da seguinte maneira: menos G vezes vazão mássica do combustível. Ok? Essa é a nossa primeira equação. Então, pessoal, após a dedução dessa primeira equação, vamos agora a um pouco de teoria de voo. Em teoria de voo, nós vemos que o avião, quando ele está estável no voo, né, e esse tipo de voo no cruzeiro, é um voo estável em que as forças estão todas balanceadas e numa velocidade constante.
nós vemos que são 4 forças agindo nessa aeronave. A força peso, que a gente já viu que é definida como a letra W, como a sigla para variável de peso. A força de empuxo ou tração, que é a força T, que é uma força para frente da aeronave, que é o que dá o empuxo, né, em aeronaves grandes aí de jato comercial, né, é gerado um empuxo, e esse T é de thrust. E a força L, lift, de sustentação, e a força D, drag, de arrasto. Mais tarde nós vamos ver que essas duas últimas forças, lift e drag, a sustentação e o arrasto, na verdade são apenas a decomposição de uma força resultante ali inclinada. E esse D e esse L são apenas as projeções no eixo Y para o L e no eixo X para o D. Tá bom? A partir daí nós vamos deduzir mais uma equação. Então, aqui eu substituí a figura do avião por esse ponto aqui que simboliza o ponto de centro de massa. Aqui no equilíbrio das forças, o arrasto é igual ao empuxo e a sustentação é igual ao peso, porque todas as forças estão em equilíbrio, né? Então, partindo dessa equação W igual a L, eu vou buscar o peso em função de todas essas outras variáveis. Então, eu vou multiplicar o L por T, em cima e embaixo, e eu vou substituir o T pelo arrasto, pois elas são iguais. Então, a nossa equação vai ficar assim, ó, W igual a sustentação vezes o T, aqui dividido pelo arrasto. Essa combinação aqui, ela é importante, L sobre arrasto.